Olá pessoal, agora estamos na aula 16 do nosso curso de modelos para tomada de decisão. Hoje a gente vai ver problemas de designação. A gente vai desenvolver modelos de designação, tá? Entender as possíveis aplicações e utilizar o Redis e o Excel para resolver isso aqui, tá? Então vamos lá, primeiro, pensa numa companhia aérea em que você tem que designar tripulantes para as rotas aéreas. Então você tem que designar cada tripulante que você tem a uma rota diferente, a uma aeronave diferente. Tá? Isso economiza muito dinheiro para as empresas aéreas, tá? Você manejar efetivamente os seus trabalhadores nas áreas que você precisa. Você também pode designar aviões a rotas. Você pode ter um problema recente, por exemplo, a Gol tem 3 aviões que deram problema, os aviões dela não deram problema, mas 2 aviões dessa marca caíram, o 737 MAX, eu acho, e ela teve que manter esses aviões no solo. Então ela tem que remanejar tudo, tem que fazer toda a designação de novo de tripulantes, de rotas. Então imagina o trabalho que dá isso aí. Você também pode designar pessoas para trabalhar em tarefas numa linha de produção, tá? Numa fábrica. Você também pode designar caminhões, motoristas para rotas diferentes, tá? Alguns alunos já fizeram trabalho sobre isso aqui. E a gente vai para o primeiro trabalhinho nosso, o primeiro probleminha, que é a designação de máquinas. Eu vou ler para vocês. É assim, uma companhia tem 4 máquinas e 4 trabalhos a serem completados, e cada máquina deve ser designada para cumprir um trabalho. O tempo necessário em horas para preparar cada máquina para cada trabalho está mostrado na tabela a seguir. Lembra que vocês podem parar o vídeo para dar uma olhada melhor e pensar um pouquinho melhor sobre o assunto. Aqui você tem na tabela o tempo que cada máquina demora para ser calibrada para certo trabalho, tá? Isso pode acontecer, por exemplo, em empresas de medicamentos, onde você tem que fazer, por exemplo, aspirina, as suas máquinas estão fazendo aspirina, e depois você calibra as máquinas, você recalibra, prepara as máquinas para fazer, por exemplo, um antidepressivo. Então, isso leva um tempo para você fazer. Outro exemplo, por exemplo, máquinas de cortina, Jacquard, você também tem que fazer isso. Você tem que mudar o tipo de cortina que você vai fazer, uma máquina tem que ser preparada para isso. Neste caso que a gente está vendo, as máquinas demoram tempos distintos para cada trabalho. Tá? Pode ser ou porque a máquina já está mais velha, ou porque é um tipo mais especializado de máquina. Tá? E é basicamente isso. A gente quer minimizar o tempo necessário para você preparar as máquinas para os trabalhos. Então aqui tem uma representação de como é que seria um negócio assim, né? Uma representação genérica. Você pega uma máquina, designa um trabalho. Então vamos começar a pensar nesse problema em termos de variáveis de decisão. O que que você está decidindo nesse problema? Você está pensando assim: qual máquina que vai ser designada a qual trabalho? Ou mais básico que isso ainda, será que a máquina 1 deve ser designada ao trabalho 2? Será que a máquina I deve ser designada ao trabalho J? A resposta para isso é sim ou não, 0 ou 1, 1 ou 0 no caso, né? Que são as variáveis binárias. Então, este caso de designação também vai ser um problema de variáveis binárias. Então, vamos montar o problema aqui, né? Começa com isso aqui: x de j é igual a 0 se a máquina I não for designada ao trabalho j, e 1 se a máquina I for designada ao trabalho j. Então, variáveis binárias. Como é que vai ficar a função objetivo? Você tem aqui o tempo que você demora para calibrar as máquinas, tá? E a gente vai ver que eu vou fazer isso aqui agora. Vai ser a função objetivo, vai ser 14x11 mais 5x12 mais 8x13, que são os valores que estão aqui. Tá? 14x1 mais 5x12, 8x13, 7x14, etc. O que significa isso? Se a máquina 1 for designada ao trabalho 1, então você coloca 14 horas nesse tempo, porque isso aqui vai ser 1. Se ela não for designada, isso aqui vai ser 0, não vai entrar para o cômputo total de horas. Então, assim, somando isso aqui, você só está somando aqueles que têm variáveis binárias iguais a 1. O resto não está sendo computado. Agora vamos pensar em restrição. Qual é a restrição que a gente tem? Tem várias. Uma delas é que cada máquina tem que estar designada a um trabalho e somente a um trabalho. Quer dizer, uma máquina não pode fazer 2 trabalhos.
Como é que a gente vai expressar isso? É isso assim, ó. A máquina 1, ela vai estar designada ao trabalho 1, ou ao trabalho 2, ou ao 3, ou ao 4. A soma disso tem que dar 1. Se elas são variáveis binárias, o que vai acontecer se isso aqui tiver que dar 1? Uma delas tem que ser 1 e as outras vão ter que ser 0. Então são duas restrições que você põe aqui juntas. Cada máquina faz um trabalho e cada máquina faz somente um trabalho. Mesma coisa para a máquina 2, tá? x21 mais x22 mais x23 mais x24 é igual a 1. Máquina 3, x31 mais x32 mais x33 mais x34 é igual a 1. E máquina 4, x41 mais x42 mais x43 mais x44 é igual a 1. Então, isso aqui são as restrições para as máquinas. Agora, se você tentar rodar o solver com isso, o que vai acontecer? Eu tentei, tá? Então eu sei o que vai acontecer. O solver vai deixar duas máquinas fazendo o mesmo trabalho e um trabalho não vai ser feito por nenhuma máquina. Então você tem que anexar aqui, adicionar algumas restrições que digam que cada trabalho tem que ser feito e tem que ser feito por uma máquina só. Isso está escrito aqui, ó. Então, o trabalho 1, ele tem que ser feito ou pela máquina 1, ou pela 2, ou pela 3, ou pela 4. Então, a soma disso é igual a 1, significa que uma delas tem que dar 1 e o resto tem que dar 0. Mesma coisa para o trabalho 2, para o trabalho 3 e para o trabalho 4. E antes que a gente esqueça, tem as restrições, não as de não negatividade, tem as restrições de que elas são binárias. Tá? As variáveis são binárias. Não podem esquecer disso. Agora, a ideia é resolver. Bom, isso aqui está montado o probleminha inteiro, tá? E a ideia agora é resolver esse problema usando o Excel, que é essa pergunta que está aqui, tá? Então vamos lá para o Excel, fazer ao vivo, né? Então eu tenho aqui o probleminha, tenho o Excel, eu tenho máquina 1, não, trabalho 1, desculpe, trabalho 1, 2, 3 e 4, e a máquina 1, 2, 3 e 4. Tá? Aqui eu vou copiar isso aqui embaixo. E aqui eu tenho que preencher uma tabelinha, né? A tabelinha, bom, vamos fazer aqui primeiro em forma de tabelinha. E a gente vai preencher essa tabela de acordo com o que está aqui no enunciado do problema. Vou pegar aqui o enunciado. Até eu vou copiar essa tabela. Basicamente eu vou... Bom, eu posso dar um print screen aqui. Eu pego o Paint, que está demorando um pouco para abrir. E vou pegar e copiar esse negócio lá na planilha, porque daí fica mais fácil para enxergar o que eu tenho que colocar na tabela. Ficou um pouquinho grande, diminui, tudo bem? Então vai ser 14, 2, 7, 2, 5, 12, 8, 4, 8, 6, 3, 6. E aqui tem 7, 5, 9, 10. Tá? Tem esse probleminha aqui. Não preciso mais da tabela. Tchau, tabela. A gente tem aqui então, a gente quer minimizar o tempo total. E esse tempo vai ser o somar produto dessa tabela aqui com esta tabela aqui. Então, dessas duas matrizes, o somar produto representa aquela somatória toda que a gente tinha lá. Tá? Agora a gente vai ter umas restrições das máquinas. Toda máquina tem que fazer um trabalho e todo trabalho tem que ser feito por uma máquina. Tá? Então estão aqui as restrições. A soma do que uma máquina pode fazer, a soma de todos os trabalhos da máquina, tá? Ela tem que ser igual a 1. Então, vou voltar aqui. Ó. A soma significa x1 mais x12 mais x13 mais x14 igual a 1. E a gente pode puxar isso aqui. Por quê? Que isso aqui vai ficar 2, 3 e 4. Aqui é o Excel tentando ser espertinho demais. Tá? Tentando deduzir o que a gente quer. Não, a gente não quer isso. Agora, os trabalhos. Tá? Os trabalhos têm que ser feitos também. Tá? Então, soma disso aqui. Isso aqui significa ó, x12, x14, não, desculpa, tem que botar aqui. x11 mais x21 mais x31 mais x41, isso aqui também tem que dar 1. Vou puxar também.
Depois, aqui então, eu poderia puxar também, daí eu fico ajustando as tabelas, tá? Porque aqui teria que ser coluna 2, coluna 3 e coluna 4. Tá aqui, pronto. O problema está basicamente montado, agora a gente vai resolver no solver. Lembra que se eu estou fazendo um pouco rápido aqui, ou eu estou fazendo um pouco mais rápido que na aula, é porque aqui você pode parar, pode voltar, tá bom? Então vamos lá, solver, o problema é esse aqui, você quer minimizar essa função, você quer minimizar, as células variáveis são essas aqui, e as restrições são todas de igualdade, tá bem simples, todas de igualdade. Só que agora eu tenho que avisar para o solver que as variáveis são binárias. Então você adiciona mais uma restrição e põe bin de binárias. Então agora são binárias. E a gente vai resolver isso aqui pelo simplex, não pelo GRG não linear, que é um problema linear. Então aí, resolveu o problema. A solução qual é? A máquina 1 vai fazer o trabalho 2, a máquina 2 vai fazer o trabalho 4, a máquina 3 faz o trabalho 3 e a máquina 4 faz o trabalho 1. Eu vou voltar aqui no Excel não, no PowerPoint, só para mostrar o finalzinho então, tá? Aqui estão as etapas resolvendo o solver, e aqui é a solução ótima do problema. Então, no segundo vídeo, a gente vai fazer um novo problema agora de designação com algumas modificações, tá? Então, até mais.